Sejam todos bem-vindos. Positividade Life Coaching, mais uma live muito especial, transmitindo aqui de Araraquara, direto da Morada do Sol. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com o Benê. Vamos falar sobre bastante coisa legal aqui. Esperamos que essa live possa ser muito inspiradora. Oi, Heraldo. Oi, Diego. Acho que ainda estamos esperando o nosso convidado. Olha aí, ele já chegou. Já estamos. Estou ouvindo. Estou ouvindo, tá ótimo. Olha quanta gente que já está aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o meu comentário aqui. Embaixo está aqui. Eu vou fixar o comentário, muito bem. Olha aí quanta gente, já temos 10 pessoas. Isso é muito bom. Deixa eu arrumar minha camiseta, que a minha camiseta é muito importante aqui para o processo. Sejam muito bem-vindos. Lucas, olha quanta gente aí que eu não conheço. Talvez já sejam lá do escritório. Pessoal, Bruna, o Fred, Maria Paula. Olha aí quanta gente chegando. O nosso convidado já está muito elegante hoje. Está de terno, está todo chique. Olha que bacana. Silvia, seja bem-vinda. Maria Júlia. Nossa, essa live de hoje nós vamos bombar ela aqui, né? Olha que elegante que está o nosso convidado. Daniela. Muito bem. Deixa eu entrar aqui na minha colinha. Doces com pimenta é a Daniela de São Paulo. Seja bem-vinda, Daniela e o Marcos. Sejam bem-vindos. Daniela Baldan, bem-vinda. Mais 2 minutinhos, esperar todo mundo chegar. Vamos pegando um copo de água. Vamos sentando num sofá bem confortável, que hoje a conversa vai ser incrível. A gente já fez uma prévia aqui. Vamos ver se a gente consegue conversar tudo, né, Benê? Fala alguma coisa aí, Benê, para ver se a gente está tudo certo. Você falou que já tem 10 pessoas, então eu tenho 9, pelo menos já tem mais já. Né? Se eu tinha 10 pessoas, como eu tenho 9 irmãos, então vai ver que é minha mãe que entrou também, então tá tudo certo. Olha o Assis aí, Assis! Ai, que legal. Mais um minutinho só. Oi, Joelma. Mais um minutinho só para a gente começar. Não podemos perder a hora, que o Instagram vai derrubar a gente na hora certa. Quem quiser fazer pergunta e interagindo com a gente, acho que vai ser muito legal. Estamos até com canetas aqui, tudo para a gente não perder nenhuma palavra. Bom, são 8 horas. Muito bem-vindos todos vocês à Positividade Life Coaching. Eu sou Isabel. Eu estou transmitindo aqui de Araraquara. Vou conversar com o Benê Carlos neste projeto que chama Conversando com a Coach. O tema sempre é o mesmo, é enfrentando desafios. E acho que a gente está com um probleminha né? O tema é enfrentando desafios e eu converso com várias pessoas de várias atuações, né? E a gente fala sempre do mesmo assunto. E esse projeto aqui nasceu em 2018, quando os meus coaches terminavam o processo de coaching e queriam conversar mais um pouco. E aí a gente acabou que
fomos para a praça, fizemos no Zoom, foi em vários lugares. E o que acontece é que nesse tempo da quarentena agora, acho que acabou sendo muito legal, porque a gente veio para esse ambiente virtual e está conversando com muito mais gente do que normalmente a gente conversa, né? O coaching trabalha com o psicológico, né? Mas de outra maneira, a gente parte para a ação. E quando eu falo de positividade, eu digo que não é só pensar positivo. A vida da gente não é só pensar positivo. A gente tem que ter ações positivas, né? A gente precisa caminhar, fazer ações positivas para que as coisas comecem a engrenar, né? E nada mais positivo do que conversar com uma pessoa que superou desafios assim absurdos, né? E o nome dele é Benedito Salvador Carlos, mais conhecido como Benê, aqui em Araraquara. Ele é proprietário do escritório Benê de Contabilidade, da gráfica Benê, né? É empreendedor e ele é um empreendedor de sonhos. É assim que uma reportagem do jornal O Imparcial denominou ele, o empreendedor de sonhos. Né? Eu tive a grata oportunidade de trabalhar no escritório Benê em 1989 e devo estar lá no livro número 1 e devo ser uma das 10 primeiras funcionárias do escritório. E, assim, aprendi muito. E uma das coisas que me marcou bastante, que eu fui aprender em outros treinamentos, é assim, a técnica de atendimento ao cliente, que naquela época o Benê já nos orientava, né? A gente tinha um rodízio de atendimento, eu lembro que eu me sentava na quarta mesa e ele falava assim para a gente toda manhã, quando chegar o primeiro cliente, o primeiro da mesa atende. Quando chegar o segundo cliente e o primeiro estiver atendendo, o segundo atende. Assim o terceiro, o quarto, né? E se todos vocês já estiverem ocupados, então vocês me chamam, né? Vocês me chamam que eu vou atender o cliente. Aí ele catava, às vezes, mais gente que chegava lá e ia levar para tomar um café, para distrair, até que a gente conseguisse atender todos bem. Essa técnica de atendimento ao cliente perfeita, assim, eu fui aprender muitos anos depois, quando eu estava na USP e fiz um treinamento lá, né? Da importância que o cliente tem na vida da gente, a gente que é empreendedor. E a gente também tem uma matéria publicada no Jornal de Araraquara que denomina Benê, um escritório diferente. E assim, adoro ir lá no escritório, né, e ver todas as coisas como cresceu, todas as coisas que o Benê empreendeu lá, né? E se Deus quiser, em breve nós vamos estar fazendo um trabalho junto, a gente já conversou, talvez vai rolar aí uma parceria nossa. Mas agora vou parar de falar aqui e vou convidar o Benê para compartilhar com a gente essa live. E ele tem uma história de vida ímpar, né? Que com certeza vai nos inspirar, né? E vai contar para a gente como ele enfrentou e continua enfrentando os desafios. Benê, seja muito bem-vindo. A palavra é sua e sinta-se em casa. Eu estou na sua casa, mas sinta-se você também na sua casa nessa live. Boa noite. Muito obrigado você de dar fazer esse convite para mim, com tanta gente importante, com tanta gente que você conhece, com tantos caminhos que poderiam seguir. Você me convida e eu, com humildade, eu digo que estou muito feliz dessa nossa conversa. Você falou do escritório, né? Você trabalhou lá. Você está na lista dos 6 primeiros funcionários. Uau! Você ainda trabalhou. Quando você trabalhou, a gente ainda estava na Avenida Dom Pedro. Foi o primeiro ano nosso de trabalho, foi na Avenida Dom Pedro, né? E o escritório só tinha uma possibilidade, dar certo, porque eu não tinha outro caminho, né?
Quando eu tive vontade de montar o escritório Benê, foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu já tinha 17 anos que trabalhava no escritório São Paulo, que era dos meus 11 aos meus 28 anos. Eu estava recém-casado e eu tinha muita coisa que eu achava que eu precisava passar, que eu precisava enfrentar. E então eu pensei, já era contador, já era advogado, e achei que era uma hora assim de tomar um caminho, mas não podia dar errado, porque se desse errado, a única coisa que me sobraria era escrever poesia na praça, né? Então, eu digo com bastante alegria, porque assim, hoje eu me peguei pensando, depois de amanhã, eu completo 52 anos ininterruptos trabalhando em escritório. Nossa, E que bacana. E o mais importante disso é que eu continuo emocionado. Eu vou todo santo dia trabalhar, eu levanto bem, eu acordo bem, eu estou motivado. Eu acho que aquilo lá, assim, é um palácio, é uma Disney para mim, que eu me divirto, eu passo o dia inteiro, assim, junto com o meu público cliente e com o meu público que partilho os trabalhos. E sou exatamente um igualzinho. Assim, não, eu gosto de estar misturado, gosto de ficar junto com todo mundo, porque o escritório tem uma expertise de que eu sou origem disso, que é de formar jovens para o trabalho, formar cidadão para a vida. Então, isso é muito divertido. São 52 anos que eu nem vi passar, juro mesmo que passou muito rápido. Agora, também tem uma coisa nisso daí, nas minhas andanças para o estado de São Paulo, quando eu vou contar a história, o pessoal chama de palestra, mas como eu não tenho tema nenhum, eu vou lá e vou contando. Quando fica tudo que minha mãe fritava, essas coisas assim. Então, eu conto que a contabilidade não é a pessoa que escolhe ser contador. Se você pegar qualquer criança, perguntar para qualquer criança o que ela quer ser, uma fala que quer ser médica, outra fala que quer ser bombeiro, outro fala que quer ser soldado, outro fala que quer ser motorista de caminhão. Mas eu nunca vi uma criança falar, eu quero ser contador, né? E o contador, ele é uma pessoa que ele vai ficando no escritório. A contabilidade é que escolhe ele. Ele vai assim por N motivos, ele entra, vai se sentindo desafiado, vai ficando, ficando, ficando. Quando vê, ele ficou lá. Quando vê, se você dividisse a minha vida em 6 partes exatamente, eu dediquei 5 partes da minha vida dentro do escritório. Certo? Que bacana. Aham, aham. Olha, tem uma pessoa que chama Aline, ela disse que você é um incentivador de sonhos. Olha que bonito isso. Eu não sei quem ela é, mas ela disse isso. E a gente já tem uma primeira pergunta aqui antes de você continuar, né? Qual o primeiro desafio que você enfrentou? E que Bom, você venceu, obviamente. assim, o meu primeiro desafio, acho que foi a sobrevivência na minha casa, né? Nós, por sorte, nós somos assim, uma família muito, muito pobre. Nascemos muito pobre, né? Isso é uma felicidade muito grande, porque somos em 9 irmãos, né? Completamente apaixonados um pelo outro, e nós tivemos assim uma infância sofrida, mas muito feliz. Nós tivemos a oportunidade de compartilhar tudo. Compartilhar roupa, compartilhar comida, que era pouca, mas era o suficiente. Tivemos a oportunidade de compartilhar ensinamento. Minha casa, assim, os meus irmãos mais velhos, meu irmão Ariovaldo, meu irmão José Roberto, meu irmão Haroldo, eles sempre se preocupavam em trazer conhecimento para eles e para todos. Então, esse já foi o primeiro desafio. Foi um desafio assim,
de você sobreviver a tudo aquilo. Eu tenho uma memória de quando um dia a minha mãe, que é uma empreendedora nata, né, uma pessoa espetacular, minha mãe que é a mola propulsora de tudo que a gente fez na vida. Meu pai era uma pessoa boa, mas a minha mãe é que acho que tinha sonhos, né? E a minha mãe, um dia ela descobriu a casa, tá? Para lajotar. Os meus irmãos começaram uma loja, mas assim, o Ariovaldo era muito experiente, ele já tinha 10 anos de loja, mas tinha só 20 anos de idade. Então, fez tudo certinho, mas a loja quebrou, né? E a loja quebrou não por incompetência deles, eu acho, por inexperiência, porque tudo que tinha que pagar, eles pagaram, mas tudo que tinha para receber, tem dinheiro para receber até hoje. Então, mas ele descobriu a casa, e a casa descoberta, acho que foi talvez, na minha memória, o período mais feliz da minha vida com os meus irmãos, porque nós nos solidarizamos num quarto só. Nós dormimos assim, em 7 irmãos. Não tínhamos o Emerson ainda, que é o caçula, e a Joelma dormia com a minha mãe, minha mãe e meu pai ficaram no quartinho descoberto, que era na casa, onde descobriu. E os irmãos ficaram todos no quarto. São experiências assim, maravilhosas. No quartinho do fundo, minha avó tinha morado lá. Depois a minha avó partiu, e quando a minha avó partiu, ficou aquele quarto lá. E morávamos todos. Você imagina assim, 7 camas num quarto. Só um quarto. Assim, eu sofri bastante porque eu sou filho do meio, então assim, os mais novos ficavam para o canto, os mais velhos para a porta de entrada, porque eram os últimos que chegavam. Mas todo dia os mais novos, Heraldo, Assis, João Paulo, tinham que levantar para fazer xixi, que o banheiro era para fora. E eles pisavam em mim todo dia, né? Mas só tinha uma coisa, né? Que era... Meu pai era um encantador de sonhos. Meu pai era assim, uma pessoa muito... Meu pai, ele falava para todo mundo que filho dele, ele não acordava. Tinha que levantar sozinho. Pura mentira, porque ele não acordava a gente no quartinho, mas ele ligava o rádio, né? Então tinha um programa caipira, um programa muito famoso na época, chamava do Inhosélio, e o meu pai ligava o rádio no último, e todo dia, a hora que ele ligava, o cara começava assim: quem não quer capim, gordura, bate o pé, reclama, quer grama, quer grama. Aí ele falava assim: vamos, gente, vamos para frente, que no Bataco Velho do compadre Inhosélio são 6 horas! Meu pai não chamava a gente, mas a gente já estava acordado, né? E nesse acordar era assim, a gente queria uma comida melhor. A gente não queria o capim gordura, né? E a gente levantava todos. Entrava de 2, 3, 4 naquele banheiro, um único banheiro, que a descarga era com um balde, né? Assim, quem usava, né? Mas só que aquilo ali foi assim, aquilo nos forjou, né? O meu irmão Ariovaldo, mais velho, ele falava assim todo dia. Ele falava: um dia nós vamos ser os Kennedys de Araraquara. Eu achava aquilo tão engraçado, porque a gente não tinha nem descarga. A gente não tinha telhado na casa. E ele achava que a gente ia ser os Kennedy de Araraquara, porque ele me explicou que era os Kennedy. A gente subia junto de manhã às 7 horas. Ele falava assim: nós vamos ser muito importantes. A nossa família vai ser uma família referência em Araraquara. Só que depois ele falava assim para me confortar: mas veja bem, não se forma uma família na primeira geração. Os nossos pais estão lutando com dificuldade, nós vamos lutar com mais dificuldade ainda, e os nossos filhos e os nossos netos é que vão ser esses Kennedys que a gente sonha. Eu achava muito engraçado, mas era verdade. Muito legal. Foi assim, período de rara felicidade, período de absoluto sonho, período que a gente cantava, você imagina assim, cantava a tarde inteira no domingo, cantava, ficava um irmão montuado em cima do outro, período que a gente dividia a japona. Quem não sabe, japona era uma blusa. É um casaco, né?
roupa um do outro. Período que cada um chegou um dia na nossa vida, isso é um período, e chegou um dia que foi um divisor. Esse quarto, a gente começou a subir, a crise estava instalada, o meu irmão Haroldo, inteligentíssimo, meu irmão se propôs a estudar bastante para prestar o vestibular. Você imagina assim, para nós, filhos de ferroviário, minha mãe lavava roupa para fora, fazia balas Toff para vender, depois eu posso contar qualquer dia que e eu ia vender nos bares, né? Eu e o Haroldo, trabalhamos de autônomo. O Haroldo vendia, quando o Haroldo vendia ovo, eu acompanhava ele com uma cestinha. Quando ele passou a vender chinelo havaiana, eu acompanhava ele com os ovos. A gente, de qualquer jeito, uma coisa ou outra, a gente vendia. Não tinha... Uhum. Tinha 8 anos, viu? 9, né? E então, todo esse crescimento, essa coisa maravilhosa que foi acontecendo, foi assim um período de... O Haroldo falou, vou estudar. Pronto. Quando o Haroldo passou na USP, você não sabe o que como é que foi assim para a gente, o divisor de águas. Fala assim, se o Haroldo podia, nós somos filhos da mesma mãe, do mesmo pai, tomamos o mesmo leite, comemos aquele mesmo arrozinho, né? Se o Haroldo podia, todos nós podíamos. Isso virou uma coisa assim muito normal, porque em seguida, o Haroldo é um pouco mais velho que eu, o Assis é um pouco mais novo. Entrou o Haroldo, daí um ano me entra o Assis na Federal de Itajubá. Então, assim, a Casa Descoberta é um irmão na USP, um irmão na EFEI, né? Que legal. Para esse período, eu sofri o acidente, né? Então, aí ficou tudo complicado, porque Casa Descoberta, um irmão para lá, um irmão para cá, o Ariovaldo já estava assim, caminhado, namorando firme, o Sr. Roberto namorando firme, o Sr. Roberto casou, o Ariovaldo também casou, e nós ficamos ali. Foi um período de muita turbulência, mas o tempo provou que a gente ainda pode virar esses Kennedys de Araraquara aí que o Ariovaldo tem. Com certeza. Não tenha dúvida disso, se é que já não são. Eu queria que você compartilhasse com a gente a sua experiência, o seu sonho da juventude. Que eu sei que você foi motociclista, que você correu N vezes em Interlagos, né? Como é que foi esse período aí? E depois, quando você teve o acidente? Imagina assim, eu tenho absoluta convicção que o meu sonho maior mesmo, que se eu perguntasse para mim assim, o que é que eu queria ser na vida, era piloto de motocicleta. Eu nasci piloto de motocicleta. Eu tenho memória que eu sentava num caixotinho de madeira. Eu tinha 2 anos para isso. Minha memória afetiva me leva para isso. Eu sentava num caixotinho de madeira e com a vassoura eu fazia o guidão e eu imitava aquilo que eram os meus ídolos próximos, que era o Zezé Braghini, que era o Gil de Scarpa, que era o Manolo. Eu achava assim aquele mundo. Aquele barulho, aquele cheiro do combustível, o cheiro do óleo, impregnou na minha alma que eu sabia que era aquilo que eu queria. E foi muito rápido, assim. Eu também gostava muito de jogar futebol. Era um bom jogador, mas perto do meu irmão Ariovaldo e perto do meu irmão José Roberto, eu era um jogadorzinho. Então, melhor mesmo era eu fazer o sonho mesmo, que era correr de motocicleta. E tudo aconteceu muito rápido, muito, muito rápido. Assim, com 14 anos eu comprei a primeira motocicleta. 1 ano e meio depois eu já estava em Interlagos. Assim, todas aquelas pessoas que eu era assim, completamente apaixonado por eles, eu estava com eles. Eu nem acreditava, o que eu estou fazendo aqui? Um dia, a primeira corrida que eu fiz em Interlagos, já refleti sobre isso também, o que é que eu levei? Sabe o que eu levei? Um par de luva, um capacete e sonhos. Não tinha motocicleta, não tinha dinheiro, não tinha nada. Nem escova de dente. Eu dormi no autódromo, não me lembro de ter levado uma pochete, nada. A roupa do corpo, prestei um macacão
lá, emprestei a bota lá, que até hoje eu devo a bota pro Dinho da Lapa, porque quando eles me ofereceram aquela bota bonita toda, né? Eu falei assim, rapaz do céu, a bota vai estragar. Ele falou, você pode estragar. A bota veio com meus dedos de fora, porque, assim, tanta coisa engraçada. De vez em quando ele fala para mim pagar a bota. Eu falo, eu posso pagar, mas você falou que eu podia estragar, então ficou assim. Também o acidente foi muito rápido, né? Porque numa carreira que começou com 14 anos, terminou antes dos 18. Se você perguntar para mim como que isso foi, não tenho a menor ideia, porque o acidente ele tem uma coisa boa, você não sabe o que, que é, não tem memória, nada, não sei de nada. Se alguém falar para mim que eu sofri um acidente, eu não acredito, porque eu não lembro, eu não vi, não sei de nada. Mas eu lembro assim, até um pouco antes, umas voltas antes, mas eu só posso atribuir isso como acidente. Assim, foi um dia que o anjinho foi distrair um pouco, ou, como a minha mãe já me falou várias vezes, e a minha mãe sempre falava assim, que o acidente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ela fala assim, falava, né, com bastante carinho, ela falava, meu filho, você vai morrer disso. Ela falou, isso é um breque, porque se não te para, você morre. Então, eu não, como mãe sempre fala a verdade, né? Então, assim, quando eu sofri o acidente, imediatamente eu retomei minha vida, porque eu também não queria ser patinho feio. Eu falei, olha, é melhor eu trabalhar nesse escritório que eu já trabalhava mesmo, melhor me empenhar. Mas foi tudo muito difícil, desafio, porque, imagina assim, a expertise de uma pessoa que trabalhava no escritório de contabilidade era ser datilógrafo. E, com certeza, os melhores que tinha lá. Sofreu um acidente, como que vai ser? Paralisia no braço inteiro? Como que eu vou ser datilógrafo com uma mão só? Né? Isso já era a primeira coisa. A segunda coisa, eu sofri um acidente no braço direito. Como que eu vou escrever se eu nunca escrevi com a mão esquerda? Né? Então, eu abandonei o colegial, fui fazer o curso de contabilidade. O curso de contabilidade e de direito só olhando as colas dos outros, porque não dava para escrever, eu pedi, empresta a cola. E aí a pessoa fala assim, mas você vai colar? Eu falo, não, se eu segurar a caneta, eu não seguro a cola. Que só dá sua cola aí que eu vou dar uma lidinha nela, né? Isso também me fez, assim, desenvolver outras cognições que eu precisava, que era uma memória boa, que era assim um olhar de atenção, assim, um olhar que eu penso assim, ser fotográfico, eu olho e falo, tá bom, já vi. Às vezes as pessoas até falam, ele não viu, vi sim, vi, alguns guardam. Então, aí foi indo, e eu resolvi, e foi passando, e isso e aquilo, e pronto, eu fiquei. Quando eu achei que eu tinha atingido tudo que eu podia atingir no escritório São Paulo de forma pessoal, foi a hora que eu achei que eu tinha que montar o escritório. E montando o escritório, tudo certinho, a gente está falando de desafio, aí veio um outro desafio muito pior. E foi assim, fui tirar o dente do siso, porque eu sempre tive muito juízo, né? Então, os dentes estavam encravados na mandíbula, né? Aí vai me tirar esse dente do siso, tive uma sorte extraordinária também, eu tenho coisa assim, o Papai do Céu sempre cuida de mim. Que era o quê? O aluno, aquele cara, o estagiário, que observou que ele achou que eu tinha alguma coisa que levava para um câncer, né? E, na verdade, era um câncer, um carcinoma mucoepidermoide. Eu achava esse nome tão bonito, carcinoma mucoepidermoide. E como tudo na minha vida é grande, o meu foi o terceiro caso publicado no mundo. Pode isso. Era mais fácil. Olha que coisa.
ganhar 3 vezes na loteria esportiva sozinho do que ter tido um carcinoma mucoepidermoide, né? Mas aí aconteceu 2 coisas também muito complexas para mim, que foi, eu tinha acabado de casar, tinha tirado a menina da casa dela, que tinha conforto, que tinha uma cama boa, que tinha uma mãe atenciosa, um pai trabalhador, as irmãs solidárias. Levei ela para morar comigo numa casa que não tinha ainda, só tinha o contrapiso, e ainda me arruma um trem desse. Mas só faltava agora ela, né, numa situação de adversidade. Mas o cara que me atendeu, o professor Dr. José Escarso, virou uma das maiores autoridades do país nesse assunto de bucomaxilar, e ele foi o cara que detectou. Aí me levaram para um velhinho lá em Ribeirão, e foi indo, operou, veio outra coisa. O médico falou assim para mim, você só tem um problema, eu acho que você vai ter problema para engravidar a sua mulher. Pensei, já pensou? se vai ter problema. O problema foi, em vez de vir um, veio 2. Sabe de mim? Nunca mais ela queria, porque o médico falava que eu tinha 95% de chance de ter mais 2. Tá. De desafio era muito bom, né? Porque meu pai era muito... Ele era desafiador, ele falava, eu tenho 8, 9. E eu brincava, eu falava, olha, você tem 9, mas se eu der mais 3 tacadas, a gente empata, né? É difícil. Eu falei, eu faço com um acabamento, hein? Não faço essas coisas que você fez aí, não. E cabelo oleoso, com dente para tratar. Eu falei, as minhas é tudo cibinho. E deu certo, que as minhas também são 2 obras-primas, né? As minhas filhas, inteligentíssimas, lindas, né? E também, eu não conto para ninguém, mas hoje eu vou contar para você, que você está pedindo para mim, né? Não, conta só para mim. Conta só para mim, que a gente não tem muita gente assistindo. Só 34 no ar, mais os que já passaram. Conta só para mim. Olha que desafio maravilhoso que é a questão de eu ter sofrido um acidente. Eu rezava todo santo dia para o papaizinho do céu devolver a força e a agilidade do meu braço, né? Aí chegou o belo do dia que eu encontrei esse tal de carcinoma mucoepidermoide. Eu falei, nossa, agora acho que era melhor rezar para não morrer, porque o braço estou me virando bem, né? Já estou escrevendo tudo, bater na máquina de novo. Acho que é melhor ficar por isso. Mas aí eu tomei uma decisão, que eu não ia rezar nunca mais para mim. Eu vou rezar só para os outros, né? E fiz isso por muitos anos da minha vida. Agora eu estou rezando para mim um pouquinho também, porque não custa nada. Eu rezo para os outros, mas rezo para mim também. Mas olha, agora... eu tenho idade que pode. Mas olha como é que o Papaizinho do Céu é generoso. Você não tem ideia de como que os braços das minhas filhas são lindos. É coisa assim de admirar, longelinos, assim, como se fosse uma obra-prima. Eu fico pensando, como que foi que eu, com uma dificuldade de braço, passo 4 de uma vez só, assim? Inclusive, elas fazem aniversário amanhã, né? Né? E eu acho que esse deve ser, assim, dos últimos 12 anos, o aniversário mais feliz que eu tenho expectativa de viver, porque com elas, porque assim, da gente estar junto. Só de estar junto. Não precisa de festa, não precisa só estar junto, né? E esse é o bem maior que um casal pode ter, os filhos, né? E saber que os filhos estão bem encaminhados, que são inteligentes, que aprenderam bem um caminho, e o que é muito importante, né? Isso é uma coisa também muito de rara felicidade, que os nossos filhos, as minhas filhas, elas têm amizades com os nossos amigos, com os filhos dos nossos amigos e com os primos, né? Isso é uma coisa muito... talvez aquele que meu irmão falava dos Kennedy, é tudo isso, tudo especial, tudo não vai ser Kennedy.
né? A Silvia escreveu assim: somos um time, né? Somos um time. Eu fico muito orgulhosa aqui de ser uma prima que me considero irmã. Eu acho que eu sou irmã também, né? Adoro vir aqui ficar com vocês e adoro encontrar com todos vocês. Vocês são uma grande inspiração para mim, para o Fred, né? Uma grande inspiração de família, né? Mas agora eu queria puxar uma fala aqui, e eu não sei quem são as pessoas que escreveram, mas eu acho que eu preciso ler isso aqui. Você é um incentivador de sonhos, você é o nosso exemplo, as pessoas estão escrevendo aqui. Você é uma referência para todos, você incentiva os seus funcionários, e eu sei que você tem um diferencial no seu escritório, que é além de dar oportunidade para o pessoal estudar, dar todo, né, o apoio, né? Eu sei que você tem um diferencial lá, né? Gostaria que você falasse para a gente como é que você trata, como é que você cuida, né, desses colaboradores. Bom, sabe assim, eu acho que a riqueza maior que alguém pode ter é a possibilidade dela passar conhecimento, né? E o nosso escritório, ele não forma assim só profissionais. O meu desejo do dia que tenho isso é de formar cidadão, de formar gente para o mundo. Isso também é reflexo do que aconteceu comigo, né? Eu tive uma, duas pessoas, três no escritório São Paulo, o seu Lorival, Letício, o Maneco, que é o Vladimir Albino, o José Marcos Duó, foram pessoas assim, foram meus patrões, mas que a vida inteira tentaram melhorar a vida das outras pessoas. E o trabalho é uma coisa muito especial. E se a pessoa tem sorte de trabalhar num lugar bom, de conviver com pessoas boas, de exemplos, né? Ela se torna uma pessoa melhor. Ela se torna uma pessoa interessada. Então, assim, uma das coisas que me dá muita felicidade eu digo sempre que às vezes a pessoa cresce mais que o escritório. Às vezes o escritório cresce mais que a pessoa. Mas quando a pessoa cresce mais que o escritório, se o escritório não consegue segurá-la, eu também fico muito feliz, porque eu falo assim que ela vai para algum lugar, ela vai com uma referência, como se fosse assim uma certificação de garantia, falar, eu sou lá do Benê. Isso é uma coisa assim que não tem Aham. preço, que abre porta. Agora, uma outra coisa que me deixa muito feliz também, que o Benê já não sou mais eu, né? Ah, O Benê é uma instituição, né? O Benê é uma entidade, assim. Tem muitos Benês lá. Tem o Douglas, tem o Renato, tem o Osimar, tem o Davis, tem assim o Rodrigo, tem gente assim que tem 40 anos de idade e tem 26 anos de escritório. Quer dizer de assim, escritório. constituíram família lá, cresceram lá, estudaram lá, né? Pessoas que entram assim, entram estudando no ginásio, quando vê estão fazendo pós-graduação. Quando eu vou contar história nas escolas, nas faculdades, eu sempre levo essas pessoas comigo, né? E outro dia, uma surpresa extraordinária. Nós fomos, acho que, fazer uma palestra em Matão. Levei o Douglas, levei o Gustavo, levei o Flávio, que é uma outra pessoa extraordinária que eu conheci há uns 2 anos e que está lá com a gente, e levei o Marcinho, que é meu sobrinho, né? Minha riqueza. Levei o Marcinho lá, porque assim, eu queria dar, só para ele saber como é que era o palco. Para minha surpresa, ele já estava se preparando há muito para ir lá. Se defendeu muito bem, mas não é o Marcinho só porque é meu sobrinho. O Marcinho representa uma geração de jovens que vem vindo, Sim. de muita gente boa que está lá. Assim. A outra coisa que o escritório sempre faz com muita propriedade é acolher, sabe? Nós temos assim funcionários que vêm de todo lugar, vêm das cidades pequenas do entorno, vem assim gente que não tem esperança de encontrar nada, né? E Sim. isso é reflexo
de um atendimento, uma situação que eu faço todo santo dia, eu dedico 1 hora do meu tempo para esperar quem pede emprego. Porque é uma Que questão de bacana. cidadania, sabe? Com Aham. crise, com toda essa dificuldade, todo dia vai. Hoje foi, ontem foi, vai gente lá para se pedir emprego, vai jovem. Jovem assim que Tá. você olha, vê os olhos dele, brilha, porque ele fala, eu não tenho para onde ir. E as pessoas nem recebem. Mas eu conto a minha história, conto a história dos meus irmãos, e conto que lá é um lugar que é um lugar amigo, que ele pode voltar sempre. Se não, mesmo que não der para arrumar um emprego, que nós vamos nos tornar amigos, eu procuro aconselhar esses jovens assim sobre que caminho tomar, que o caminho é muito difícil, muito longo, mas em especial o que eu procuro levar é a esperança, né? A fé, a coragem, é essa vontade de vencer o desafio mesmo. Né? E a gente faz Renê, isso. quantos funcionários você tem hoje no escritório? Hoje, exatamente, acho que a gente tem 110 por aí, né? O nosso maior número de funcionários chegou a 123. Né? E a gente chegou nisso porque tudo que aconteceu, né? A gente sempre trabalhou com um público, assim, que eu falo que é de aprendizado. Eles estão lá assim, está sempre sobrando, né? E é como se fosse um time de futebol que dá uma atenção muito grande para a categoria de base, né? Mas o número maior foi 125 e o número menor que a gente vem trazendo há anos é na faixa de 110 funcionários por aí, né? E eu Eu também sei que. Pode falar, pode falar. assim que esses jovens que vêm, você imagina assim, a gente tem muita gente formada em ciências contábeis, muita gente formada em direito. Nós temos assim 8, 9 pessoas que se formaram advogados e vão lá com humildade também para ter a certificação, para ter esperança, né? E isso forma um time muito bom mesmo, muito forte, né? Um time assim que dá para gente, dá para mim motivação de crescer. E esse crescer também é uma coisa absurdamente louca. Às vezes até quando converso em casa, quando converso com os meus irmãos, eu falo assim, mas você é louco, não precisa mais crescer, já é muito grande. Mas eu falo que eu sou só o gestor disso daí. Eu sou uma pessoa que vai passar. O que tem que fazer é que a entidade seja forte, que a instituição seja forte, que tem muitos benefícios por aí, que assim, para que isso se multiplique, né? E por sorte os caminhos estão bem trilhados. Eu acho que a gente vai crescer mesmo, muito ainda. Eu queria fazer uma pergunta, assim, você falou um número cento e poucas pessoas, e eu sei que tem um refeitório lá. O escritório é que patrocina esse almoço, essa janta? Como é que isso acontece? É porque isso vem também de longa história, né? Lá atrás, quando da minha mãe, daquela coisa bem. Lembra que eu falei da nossa pobreza, daquela dificuldade que a gente tinha? Na minha casa, a gente tinha tarefas. Por exemplo, eu cuidei da horta há muito tempo. Eu sei que almeirão e rabanete, em menos de 28 dias, sempre dá. Então, Tá. almeirão e rabanete, sempre. Então, eu tenho uma expertise de horta. O Heraldo tem expertise para cuidar de galinha, de franguinho. O Heraldo conhece tudo isso daí, né? Mas o Heraldo era o responsável por captar o ovo. Aquele ovo que a minha mãe fazia omelete. Você sabe o que é fazer omelete para 9? Sabe como que é isso? Minha mãe tinha uma frigideira preta. Tem, né? Acho que está com o Heraldo até hoje. Que é o que o Heraldo queria da herança. Uma frigideira Ah, preta. Minha mãe aquecia ela com banha. Né? Na época era muito comum a banha.
E ela dava uma surra naquele ovo, batia, 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 batia. E ele ficava quase transparente. Quando estava bem quente, ela jogava aquele omelete. E aquilo para o olho, assim, para o visual da gente, era uma coisa encantadora. Ele crescia, ele borbulhava, né? Aí a gente olhava assim, enorme, falava, nossa, tem muita mistura. Aí a minha mãe, com toda a sabedoria que o papaizinho do céu deu, ela dividia. Ela fazia assim, Ariovaldo, José Roberto, Haroldo, Benê, Assis, João Paulo, Heraldo, Joelma, Emerson, sobrava um pedacinho assim, que era a nossa mistura, né? E ela falava para a gente comer essa mistura nas últimas 2 garfadas, que era para ficar com o gosto da mistura na boca. Tinha dia assim que eu deixava para comer só o ovo, para ficar falando, comia o arrozinho, feijão inteirinho, não, agora eu vou comer ovo. E comia o rabanete e o almeirão. Quando o escritório começou a prosperar, eu achei que a gente precisava de um refeitório. Porque se a nossa expertise era formar jovens iguais ao que da origem que veio eu e veio os meus irmãos, então a gente tinha que proporcionar, né? Então eu tinha um pedacinho de terra, eu falei, vamos plantar rabanete e almeirão, vamos começar por isso. E aí nós começamos a formar o refeitório. Hoje a gente tem hoje já não, há uns anos, né? A gente tem um refeitório de excelência e a gente tem, assim, uma equipe que eu posso dizer que tem, assim, 5 pessoas, né? A Nadira, a Vera, a Cida, a Rutinha, a Ângela e extraordinariamente capitaneadas por uma menina que se chama Patrícia, que organiza tudo isso daí. Então, assim, aquela memória que eu tenho do prato da minha casa é a memória afetiva, porque a comida está sempre lá, quentinha, no horário, maravilhosa, né? Assim, servida com parcimônia, mas isso também faz parte deste processo de formação do jovem, porque lá no escritório tem o almoço, se precisar, para quem mora fora, tem uma jantinha que esquenta também, que vamos fazer na minha casa, e algumas pessoas até tomam banho, que a gente tem vestiário lá, que era para a pessoa poder ir direto para a faculdade, né? Já visto que, como eu disse, a gente tem funcionário de Boa Esperança, de Matão, de Nova Europa, de Gavião Peixoto, de Américo Brasiliense, de Itápolis. Enfim, agora tem até uma pessoa que veio da Paraíba trabalhar com a gente. Espetacular. Nossa, que legal. Eu adoro, gostava de imitar o Raimundo Fagner, eu estou então também aprendendo o sotaque dela. Ai, que bom, que conversa boa. Já são 15 para as 9, né? E a gente já precisa começar a dar uns arremate aqui na nossa conversa, né? Você sabe uma Alguém coisa? falou que. Fala. Alguém, fala do alguém, o que é? Alguém falou que você gosta muito do Roberto Carlos. Qual é a música mais legal que você gosta? Qual a música que você gosta mais? Ah, o rei é o rei, ninguém é rei, né, por à toa, né? Mas eu gosto de proposta, né? Eu gosto de detalhes, né? Se eu começar a falar do Roberto Carlos, vamos falar a noite inteira dele aqui, né? Paixão, o Guilherme Arantes, que foi uma paixão assim que você não imagina, por intermédio de uma pessoa que eu amo de paixão também, que é a Donizete Prando. Eu conheci o Guilherme Arantes assim quando todos nós éramos meninos, né? E então o Guilherme Arantes também eu adoro porque a nossa virou uma referência assim, um hino da juventude, né? Guilherme Arantes que acho que quando a gente estava ficando aquela idade dos 18, 19, 20 anos completamente apaixonados pela vida e apaixonados todo dia, a gente cantava, nem pensava te amar desse jeito. Ai, que bom.
Olha, tá subindo um monte de comentário aqui, só que assim, a hora tá passando e alguém falou que a minha mãe é sua madrinha. Na verdade, essa história eu queria retomar aqui quando foi que a minha mãe passou a ser sua madrinha. A gente vai ter que, vou falar rapidamente e parece que foi numa viagem que a gente fez para cá e aí tava falando de madrinha e ninguém se lembrava dos seus padrinhos, né? E Sim. aí a minha mãe falou alguma coisa. Não, mas não tem nenhum de vocês não são afilhados do Geraldo Bossi, da Araci. E aí naquela hora você se candidatou a ser o afilhado da minha mãe, né? É muito legal isso, porque ela aceitou isso, né? Ela é realmente a sua madrinha hoje. Mas sabe o que é isso daí? Isso é privilégio também. Eu escolhi o meu padrinho de crisma e deu uma confusão enorme, porque meu pai tinha escolhido outro. E o que meu pai escolheu tinha preparado uma festa, tudo. De festa de pobre tem assim, pipoca, aquelas coisas. E aí foi uma confusão enorme, porque eu fui crismado por outra pessoa. Foi meu padrinho Lindomar Braghini, seu Pinante, pai do Joacir Braghini e do Zezé Braghini. Foi eu que escolhi. Eu tinha 6 anos. Quando eu descobri que a sua mãe e o seu pai, com a amizade que o seu pai tinha com meu pai, amizade de irmão, que não eram compadres, eu falei, eu nem sei quem que era minha madrinha, a de batismo, vai ser minha madrinha, sim. E eu tenho, assim, uma paixão enorme de ter escolhido esta madrinha, e ainda que o seu pai não está mais nesse plano, mas é meu padrinho. Eu falo para todo mundo, eu sou afilhado do Geraldo Bossi, né, que é muito É o legal. padrinho. Bom, eu vou ter que afunilar agora essa conversa para a gente não perder a hora. Então, sempre no final da minha live, como agradecimento, eu leio alguma frase, né? Eu leio alguma coisa que tem a ver com o que a pessoa faz, né? E eu achei uma coisa muito legal aqui. E como coach, no processo de coach, a gente dá uma tarefa para a pessoa fazer. Aliás, a gente não dá a tarefa. A pessoa escolhe uma tarefa. Mas nesse tempo que eu estou fazendo essas lives, eu que estou sugerindo as tarefas. Então eu vou ler a mensagem para você, vou sugerir a tarefa, aí você pode concordar ou não, a gente pode fazer essa tarefa ficar mais bruta aqui, né? E depois a gente vai se despedir, porque já está no fim. Eu acho que a gente tem que marcar um outro dia para a gente voltar a conversar, porque ainda faltou falar de carro, faltou. Olha, que subiu de coisa aqui, né? As pessoas querem ouvir mais. Conheço o Fittipaldi, conheço o Rivelino. O meu sobrinho falou que só pode o Pelé vir falar comigo. O resto falei com todos. Então vamos lá. A minha mensagem para você, Benê, é assim. Na contabilidade da vida, preencha o ativo com amor, empatia, alegria e compaixão. Deprecie o ódio, a raiva, o rancor e o orgulho. Quanto ao passivo, lance o agradecimento e a gratidão. Desta forma, sua contabilidade nunca ficará no vermelho. Achei isso aqui fora de série. E a tarefa, e a tarefa que eu estou sugerindo aqui para o povo é fazer uma planilha das despesas mensais. Eu converso com muita gente que a pessoa não sabe onde entra o dinheiro, para onde o dinheiro foi e está perdido no dinheiro. Gente, então, como organizadora também que eu sou, vamos colocar as despesas no papel, vamos anotar as coisas, vamos ver quanto que entra, vamos procurar. Eu acho que esse tempo da pandemia agora fez a gente repensar no que é que realmente a gente precisa ter. Porque às vezes a gente compra tanta coisa, né? E não precisa ter tantas coisas. E eu vou erguer um pouquinho aqui, que o meu lema é proibido pensar negativo. Não é só pensar negativo, né? Não é só proibido pensar negativo. A gente precisa pensar positivo, os pensamentos negativos aparecem, mas se a gente tiver bastante força, bastante fé, né? A gente consegue transformar esses pensamentos negativos em coisas positivas.
Então, essa é a mensagem que eu deixo. Eu queria passar a palavra para você agora, para você encerrar essa live, uma mensagem para a gente, Benê. Rapidamente, lá na minha casa, do meu pai, tinha um relógio, porque os irmãos falou, já desligava o relógio, tinha que parar de falar, porque ninguém parava. Mas eu estou muito feliz, foi uma oportunidade muito, muito legal. Esse mundo, o novo, né? O novo sempre vence. E está aqui a TI, está aqui esse mundo da internet, e isso é muito legal, e que você também consiga ter sucesso em todas as suas colocações, nas suas inserções, para que isso torne e está tornando a vida das pessoas melhor. Bom. Obrigada, Benê, por essa hora que você nos concedeu. Agradecer todo mundo que passou por aqui. Ficou um montão de gente aqui olhando a gente. O pessoal já está falando de próxima live. Gente, nós vamos ajeitar isso, né? Eu estou passando férias aqui em Araraquara e eu não podia perder esta oportunidade. Benê, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Bom final de semana. A semana que vem, a minha live vai ser provavelmente na quinta-feira com uma nutricionista lá da USP, do centro de pesquisa que eu trabalho. Ela trabalha com a tabela de composição de alimentos, é muito legal. E na sexta-feira vai ser o Haroldo Carlos, o Lampes. Ele vai contar um pouco da história dele para a gente e vai cantar também e tocar. Gente, obrigado. Bom final de semana. Até a próxima. Tchau.